Uma mãe solteira foi demitida por atraso após parar para ajudar um homem desconhecido caído na rua. Ela não tinha ideia de que esse homem era um milionário. E no dia seguinte, o evento mudou completamente sua vida. A manhã no pequeno apartamento nos arredores de São Paulo sempre começava da mesma forma, com o som do despertador que soava como uma sentença. Clara Andrade abriu os olhos com a esperança de que fosse apenas um sonho, mas a realidade a atingia imediatamente. As contas na mesinha de cabeceira lembravam que o mês estava terminando novamente e o dinheiro ainda faltava. "Mãe, podemos ir ao parque hoje?" perguntou Milena, de 7 anos, aparecendo por trás da porta do quarto. Seus cabelos claros estavam despenteados do sono, e em seus olhos brilhava aquela esperança infantil que fazia o coração de Clara apertar e crescer ao mesmo tempo. "Vamos ver, querida. Primeiro, a mamãe precisa se arrumar para uma reunião importante", respondeu, tentando disfarçar a tremor na voz. Hoje era a conversa. A conversa sobre o emprego em uma escola particular como auxiliar de professora. Essa poderia ser uma chance de estabilidade, de um futuro melhor para as duas. Clara se levantou, olhou no espelho e viu uma mulher que lutava todos os dias, cansada, mas não derrotada. Na pequena cozinha preparou o café da manhã com o que restava. 2 fatias de pão, um pouco de geleia e chá. Milena comia em silêncio, como se sentisse a tensão da mãe. "Milena, hoje você vai ficar com a dona Wanda. Eu vou precisar sair por algumas horas." A vizinha mais velha era a única pessoa em quem Clara podia contar. Dona Wanda, apesar da idade e das condições modestas, estava sempre pronta para ajudar. Era uma mulher de coração grande, que entendia o quão difícil era para uma mãe solteira. Ao se arrumar para sair, Clara escolheu cuidadosamente o melhor vestido que tinha. Não era novo, mas estava limpo e passado. Olhou-se mais uma vez no espelho. Precisava parecer profissional, confiante. Não podia permitir que ninguém visse seu medo. "Me deseje sorte", sussurrou para a foto na cômoda. Era a única foto de seus pais, que morreram em um acidente de carro quando Milena tinha apenas 3 anos. Desde então estavam sozinhas. O caminho para a escola passava pelo Parque Central. Clara andava apressada, organizando na cabeça as respostas para possíveis perguntas. Seu coração batia cada vez mais rápido, não de esforço, mas de esperança misturada com medo. O parque estava cheio de vida. Crianças brincavam nos parquinhos, pais passeavam com carrinhos, idosos alimentavam pombos. Era um quadro de normalidade que Clara sonhava para si e para Milena. Uma vida estável, onde não precisava se preocupar com cada centavo. Verificou a hora em seu relógio antigo. Estava pontual. Essa era sua regra. Sempre estar na hora, sempre estar preparada. A vida lhe ensinou que não podia se dar ao luxo de cometer erros. Ao passar pela fonte, ouviu um grito de pânico de uma mulher. Virou-se e viu uma menina correndo atrás de uma bola, direto para a rua movimentada. A bola rolou entre os carros estacionados e a criança, sem perceber o perigo, corria atrás dela. O tempo parou. Clara viu um carro se aproximando, um motorista que não notou a criança, uma mulher gritando no banco. Não pensou. Instinto de mãe, instinto de ser humano que entende o valor da vida, a impulsionou para frente. Correu, seu vestido esvoaçando atrás dela. Não sentiu medo, não pensou nas consequências. Viu apenas uma criança em perigo. No último momento, pegou a menina em seus braços e a jogou para um lugar seguro, caindo sozinha na calçada. A dor no joelho era aguda, o vestido rasgado. Mas a criança estava segura. Era a única coisa que importava. Aurélia! E gritava a mulher correndo na direção delas. "Minha pequena Aurélia!" Clara jazia na calçada segurando o joelho. Sabia que a conversa sobre o emprego tinha acabado antes mesmo de começar. Nos minutos seguintes, tudo aconteceu em câmera lenta. Pessoas se aglomeraram ao redor, alguém chamava uma ambulância e Clara, ainda deitada na calçada, tentava acalmar a menina chorando. "Está tudo bem, querida.
Você já está segura, sussurrou, ignorando a dor pulsante no joelho. Aurélia, pois assim se chamava a menina, tinha talvez 7 anos, cabelos claros e grandes olhos azuis, cheios de lágrimas. Estava vestida com roupas caras, e sua mochilinha era adornada com o logo de uma marca conhecida. Tudo nela gritava riqueza, uma vida que Clara só podia invejar. "Onde está seu pai, pequena?" E perguntou Clara, tentando se sentar. Antes que a menina pudesse responder, ouviram passos rápidos. Um homem, em um terno elegante, corria na direção delas, seu rosto pálido de medo. Aurélia. E chamou, ajoelhando-se ao lado delas. "O que aconteceu? Você está bem?" Teófilo Ferreira parecia ter cerca de 40 anos. Tinha cabelos escuros, com alguns fios grisalhos. Um rosto bonito, com traços marcantes e olhos nos quais Clara viu uma mistura de alívio e terror. Vestia um terno perfeitamente cortado e em seu pulso brilhava um relógio caro. "Pai!" E Aurélia se jogou em seus braços. "Essa moça me salvou. A bola rolou para a rua e eu..." Teófilo ergueu o olhar para Clara. Seus olhos estavam cheios de gratidão, mas também de surpresa. Viu uma mulher de beleza simples, com um vestido rasgado, o joelho ensanguentado, que acabara de salvar a vida de sua filha. "Senhora", começou, mas sua voz falhou. "Eu não sei como agradecer." "Não precisa", respondeu Clara, tentando se levantar. A dor no joelho era mais forte do que pensava. "Qualquer um faria o mesmo." "Não, nem todos", disse Teófilo firmemente, ajudando-a a se levantar. "Por favor, deixe que a leve ao hospital. É o mínimo que posso fazer." Clara olhou para o relógio. Uma conversa do emprego começaria em meia hora e ela parecia ter passado por uma guerra. "Realmente não precisa." "Preciso. Tenho uma reunião importante." "Que reunião pode ser mais importante que a saúde?" E perguntou Teófilo, e em sua voz soava uma preocupação sincera. "Por favor, deixe-me retribuir." A ambulância chegou em poucos minutos. Os socorristas trataram o joelho de Clara e concluíram que precisava de pontos. Teófilo, sem aceitar recusas, entrou com eles na ambulância, no hospital. Enquanto o médico suturava a ferida, Teófilo sentou-se ao lado e tentou iniciar uma conversa. "Teófilo Ferreira", apresentou-se. "E a senhora é..." "Clara Andrade", respondeu, tentando não pensar na dor e na chance perdida. "A senhora tem filhos, Clara?" "Uma filha." "Milena tem 7 anos." Teófilo assentiu, uma sombra de tristeza aparecendo em seus olhos. "Aurélia também tem 7 anos." "A mãe dela..." Parou. "Aurélia ficou só comigo." Clara sentiu que um fio de compreensão se estabelecia entre eles. Ambos estavam sozinhos com seus filhos. Ambos lutavam pela felicidade deles. "Aquela reunião que a senhora tinha..." Começou Teófilo com cautela. "Era importante?" Clara suspirou. "Uma conversa sobre emprego. Em uma escola particular. Era a minha chance para uma vida melhor para minha filha." Teófilo ficou em silêncio por um momento, olhando para as próprias mãos. "Por favor, deixe-me consertar isso", disse finalmente. "Foi por causa da minha filha que a senhora perdeu essa chance. Não foi culpa sua. E nem culpa da Aurélia, simplesmente. Às vezes a vida acontece assim." Quando deixaram o hospital, Teófilo não permitiu que Clara voltasse para casa sozinha. A levou em seu carro, um elegante BMW que cheirava a couro e perfumes caros. "Por favor, me dê seu número de telefone", pediu quando pararam em frente ao prédio de Clara. "Eu gostaria de..." "Quer dizer, Aurélia gostaria de agradecer à senhora?" "E eu também." Clara hesitou. Seus mundos eram tão diferentes. Ela, uma mãe solteira dos subúrbios, ele, aparentemente um rico empresário do centro da cidade. "Realmente não precisa", começou. "Por favor", disse ele suavemente. "É importante para mim." Deu-lhe o número, sem saber ainda que aquele gesto mudaria tudo. O telefone tocou na manhã seguinte. Clara, que preparava o café da manhã para Milena, olhou para o número desconhecido com certa apreensão. "Bom dia, Clara. Aqui é Teófilo Ferreira."
Posso perguntar como a senhora está se sentindo? Sua voz soava quente, com um toque de preocupação que surpreendeu Clara. Bom dia. O joelho já está melhor, obrigada, respondeu, tentando falar baixo para não despertar a curiosidade de Milena. Que bom. Ouça. Aurélia falou sobre a senhora a noite toda. Ela gostaria muito de encontrá-la e agradecer pessoalmente. A senhora aceitaria um almoço? Claro, com sua filha. Clara hesitou. Uma parte dela queria recusar. Era outro mundo, e ela não queria que Milena visse o quão diferentes eram de pessoas como Teófilo. Mas outra parte, a parte solitária, estava curiosa. Não sei, começou. Por favor, não é nada demais. Um almoço comum. Aurélia realmente quer conhecer a senhora e sua filha. Mãe, com quem você está falando? Perguntou Milena, vindo para a cozinha. Clara cobriu o telefone com a mão. Com o senhor cuja filha ajudei ontem. E podemos nos encontrar com eles? Aí os olhos de Milena brilhavam de excitação. Teófilo ouviu um trecho da conversa. Vejo que sua filha está animada, disse ele com um sorriso na voz. Então, talvez hoje às 2? Conheço um restaurante tranquilo, onde as crianças se divertem. Uma hora depois, Clara estava em frente ao guarda-roupa, tentando decidir o que vestir. Tinha poucas opções, mas escolheu o melhor vestido e um suéter que ganhou de Dona Wanda de aniversário. Mãe, eles são ricos? Bess perguntou Milena enquanto iam de ônibus para o centro. Provavelmente, querida. Mas isso não significa que sejam melhores que nós, apenas diferentes. O restaurante que Teófilo escolheu era elegante, mas não opressor. Ele já esperava na mesa com Aurélia, que correu para ela ao ver Clara com um grande sorriso. Clara! Mandy! Exclamou. Obrigada por me salvar. Clara sentiu um calor no coração. Aurélia era uma menina linda, mas mais importante, parecia bem educada e sincera. Essa é a Milena, apresentou sua filha, que estava ao lado dela timidamente. Oi, Gui, disse Aurélia. Quer ver minha boneca nova? E assim o gelo foi quebrado. As meninas sentaram-se lado a lado e começaram a conversar como velhas amigas, enquanto Clara e Teófilo as observavam com sorrisos. A senhora tem uma filha maravilhosa, disse Teófilo. Dá para ver que é bem educada. Milena é tudo para mim, respondeu Clara suavemente. Eu tento dar a ela o melhor, embora nem sempre seja fácil. Teófilo assentiu com compreensão. Sei o que significa ser sozinho com uma criança. A esposa da Aurélia morreu há 3 anos. Câncer. Sinto muito, sussurrou Clara. Aurélia tinha 4 anos na época. Algumas noites foram muito difíceis. Conversaram por 2 horas. Teófilo falou sobre seu trabalho. Era dono de uma rede de clínicas médicas, sobre como era difícil conciliar as responsabilidades de pai com a administração de uma empresa. Clara falou sobre seus diversos trabalhos, sobre os sonhos de Milena, sobre o quanto queria dar estabilidade à filha, e aquela conversa sobre o emprego, e perguntou ele em um momento. Nada, não pude aparecer com o vestido rasgado e o joelho enfaixado. Teófilo ficou em silêncio por um momento, olhando as meninas brincando. Ouça, tenho uma proposta, disse ele finalmente. Aurélia precisa de alguém para cuidar dela depois da escola. A babá que eu tinha foi embora no mês passado. Talvez a senhora aceitasse esse trabalho? Clara olhou para ele surpresa. Eu não tenho formação pedagógica, mas tem algo mais importante. Tem coração. Vi a senhora salvando a Aurélia. Vejo como educa a Mila. Isso é mais do que suficiente. Não sei se é uma boa ideia, disse Clara suavemente. Nossas vidas são muito diferentes. Talvez seja justamente por isso que é uma boa ideia, respondeu Teófilo. Aurélia precisa de um calor real. E eu também preciso de alguém em quem possa confiar. Milena e Aurélia se aproximaram da mesa de mãos dadas. Mãe, disse Milena. Aurélia perguntou se ela pode ser minha irmã. Clara e Teófilo se olharam. O destino parecia ter seus planos. Uma semana depois, Clara estava em frente ao portão de uma elegante mansão no bairro do Leblon, segurando a mão de Mila.
Seu coração batia loucamente, não pelo belo casarão ou seu valor, mas pela decisão que tomou. Aceitou a proposta de Teófilo, apesar de todas as dúvidas que a assombraram durante a noite. Mãe, isso é como um palácio, sussurrou Milena, olhando para a casa de 2 andares, cercada por um jardim bem cuidado. É só uma casa, querida. Talvez maior que a nossa, mas ainda assim, só uma casa, respondeu Clara, embora ela mesma estivesse maravilhada com o luxo. Teófilo abriu a porta, vestindo jeans e camiseta comuns. Foi a primeira surpresa. Em casa, ele parecia mais jovem, mais acessível do que em um terno elegante. Oi, meninas. A Aurélia não se aguenta de ansiedade, disse ele com um sorriso, guiando-as para dentro. O interior da casa era decorado com bom gosto, mas sem exageros. Cores claras, muita luz, móveis confortáveis. Nas paredes, fotos de família e em um canto da sala, um belo piano. Milena. Aurélia desceu as escadas radiante de alegria. Vem, vou te mostrar meu quarto. As meninas correram para cima, deixando os adultos sozinhos. Clara ficou de pé, sem jeito, na entrada da sala, sentindo-se como uma intrusa naquele belo lar. Por favor, sente-se, convidou Teófilo, indicando o sofá. E Tom, talvez um café? Sim, obrigada. Quando ele voltou da cozinha com as xícaras, Clara ainda estava sentada rigidamente na beirada do sofá, como se tivesse medo de estragá-lo. Clara, disse ele suavemente, este será o seu local de trabalho. Por favor, sinta-se à vontade. Tudo isso é tão diferente, admitiu. Não sei se sou adequada. Teófilo sentou-se em frente a ela, seus olhos sérios, mas calorosos. Sabe o que a Aurélia me disse ontem? Que ela nunca conheceu ninguém tão corajoso quanto a senhora. E que a Mila é a menina mais legal do mundo. Das escadas vinham as vozes das crianças brincando, suas risadas preenchendo a casa de vida. Desde que a Ana, minha esposa, morreu, esta casa ficou silenciosa demais, continuou Teófilo. A Aurélia tem tudo o que precisa, mas falta algo que eu não consigo dar a ela. O quê? O calor de uma presença feminina. Alguém que entenda o que uma menina de 7 anos precisa. Alguém que possa ser ao mesmo tempo cuidadora e amiga. Clara tomou um gole de café, pensando em suas próprias lutas com a maternidade solitária. E sua família? Mãe, irmãs? Uma sombra cruzou o rosto de Teófilo. A mãe da Aurélia a ama, mas ela tem suas próprias ideias sobre como ela deve ser criada. É muito tradicional. Acha que uma menina deveria ter aulas de etiqueta em vez de correr pelo parque. E você? Eu quero que ela seja uma criança. Que tenha uma infância de verdade e não seja apresentada em encontros sociais como uma exposição. Clara sentiu que começava a entender aquele homem. Por baixo da superfície de sucesso e riqueza, havia apenas um pai que queria a felicidade de seu filho. Fale-me sobre o trabalho, pediu. 3 dias por semana, das 2 às 7. Buscar a Aurélia na escola, ajudar com os deveres de casa, brincar, às vezes preparar o jantar. Basicamente tudo o que você faz com a Mila. E se eu precisar ficar mais tempo, por causa da Mila, os problemas dela, a Mila sempre pode ficar conosco. Na verdade, a Aurélia ficaria encantada se ela viesse aqui com mais frequência. Nas horas seguintes, discutiram os detalhes. O salário que Teófilo propôs era 3 vezes maior do que Clara ousava sonhar. Seria suficiente para o aluguel, comida e talvez até algo extra para Milena. Ainda há mais uma coisa, disse Teófilo quando as meninas desceram tagarelas e risonhas. Às vezes, terei que viajar a trabalho. A senhora estaria disposta a ficar com a Aurélia durante a noite? Claro, com a Mila. Clara olhou para a filha, que ouvia a história da coleção de livros da Aurélia com tanto encanto quanto se descobrisse um tesouro. Sim, respondeu. Acho que sim. Quando saíram, Aurélia abraçou Clara. Clara, isso significa que nos veremos com frequência. Sim, querida, muito frequentemente. E a Mila também virá? A Mila também. A menina bateu as mãos de alegria.
Na volta, Milena estava incomumente quieta. O que você pensa sobre tudo isso? Lhe perguntou Clara. A Aurélia está muito solitária, mãe, disse Milena finalmente. Assim como eu era antes de eu nascer. E o Sr. Teófilo também está triste. Eu vejo nos olhos dele. A sabedoria de sua filha sempre surpreendia Clara. Você acha que deveríamos ajudá-los? Sim, respondeu Milena sem hesitação. Todos precisamos de uma família. Naquela noite, quando Milena já dormia, Clara ficou olhando pela janela as luzes da cidade. Sentiu que estava à beira de algo novo, algo que poderia mudar a vida delas. Mas junto com a esperança veio o medo. Ela estaria à altura da tarefa? Não magoaria ninguém com sua presença naquele mundo perfeito? Ainda não sabia que Teófilo, na mesma noite, estava diante da janela de seu quarto, pensando exatamente na mesma coisa. 3 meses se passaram desde que Clara começou a trabalhar para os Ferreira. O que deveria ser um simples trabalho de babá, gradualmente se transformou em algo mais. Um vínculo real entre 2 famílias. Toda terça, quinta e sexta-feira, Clara buscava a Aurélia na escola com Mila. As meninas se tornaram inseparáveis. E suas risadas preenchiam a casa de Teófilo com a vida que faltava desde a morte de sua esposa. Clara, o Dr. Teófilo também já foi triste como a minha mãe. Vos perguntou Milena um dia, enquanto faziam um trabalho escolar juntas na espaçosa sala de jantar. A pergunta surpreendeu Clara. Ela não percebeu que sua filha a analisava tanto. Todos ficamos tristes às vezes, querida. Isso é normal. Mas agora ele não está mais triste, afirmou Aurélia. Desde que vocês vêm aqui, o papai ri mais. E toca piano. É verdade. Clara percebeu que Teófilo começou a tocar o instrumento que antes ficava inutilizado no canto da sala. Às vezes, quando buscava as crianças do parque, ouvia os sons delicados vindos da casa. Teófilo voltava do trabalho cada vez mais cedo. No início, dizia que queria passar mais tempo com Aurélia. Mas Clara começou a suspeitar que talvez fosse também por causa da presença dela. A maneira como ele a olhava quando pensava que ela não via, o calor em sua voz quando perguntava sobre seu dia. Como a Milena se sentiu hoje na escola? O perguntou uma noite enquanto as crianças assistiam a desenhos animados na sala. Melhor. A professora diz que as notas dela estão melhorando. Mas ela ainda tem problemas de concentração. Teófilo assentiu pensativo. Sabe, tenho um amigo psicólogo infantil. Se a senhora quiser, posso conversar. Não tenho dinheiro para um psicólogo particular, interrompeu Clara rapidamente. Não se trata de dinheiro, disse ele suavemente. Trata-se da Mila e da senhora. Talvez ela precise apenas de alguém que a ajude a entender suas emoções. Clara ficou em silêncio. Uma parte dela era grata pela preocupação, mas outra se sentia desconfortável. Não queria ser vista como alguém que precisava de esmola. Vou pensar sobre isso, respondeu finalmente. Na semana seguinte, a situação se complicou. Milena teve um problema na escola. Discutiu com uma colega e fugiu da aula. Clara teve que buscá-la no meio do dia de trabalho. Desculpe, disse ela a Teófilo pelo telefone. Sei que deveria ficar com a Aurélia até a noite, mas... Traga a Mila para cá, interrompeu ele. Nós nos viramos. Quando trouxe a filha chorando para a casa dos Ferreira, Teófilo não fez perguntas. Preparou chocolate quente para as 2 meninas e sentou-se com Mila no sofá. Sabe, eu também fugia da escola às vezes, disse ele suavemente. Milena olhou para ele surpresa. Sério? Sério. Quando eu tinha a sua idade, achava que ninguém me entendia. Que eu era diferente das outras crianças. Por que você era diferente? Teófilo pensou por um momento. Meu pai trabalhava muito. Minha mãe estava ocupada com suas coisas. Eu me sentia sozinho, mesmo em uma casa cheia. Clara ouviu aquela conversa parada na entrada. Viu como Teófilo, aquele empresário confiante, abria seu coração para sua filha. O senhor ainda se sente sozinho? E perguntou Milena. Teófilo olhou para Clara e depois para a menina. Não tanto quanto antes. Desde que conheci você e sua mãe, sinto-me menos sozinho.
Naquela noite, quando as crianças já dormiam, Clara e Teófilo sentaram-se na cozinha tomando chá. Obrigada por tudo o que fez pela Milena, disse ela suavemente. Sou eu quem deveria agradecer. Nestes meses, a Aurélia mudou. Está mais feliz. E eu também. Sentaram-se em silêncio, cada um ciente de que algo mais estava acontecendo entre eles do que apenas a colaboração no cuidado das crianças. Clara, começou Teófilo, a senhora já pensou sobre o futuro, sobre o que quer da vida? Quero que a Milena seja feliz, que tenha todas as oportunidades que eu não tive. E quanto à senhora? E a sua felicidade? A pergunta ficou suspensa no ar. Clara não estava preparada para tal conversa. Eu não sei, admitiu. Foquei tanto tempo apenas na Milena que acho que esqueci o que eu mesma quero. Teófilo se inclinou para ela. Talvez seja hora de descobrir. Seus rostos estavam muito próximos. Clara sentiu o calor emanando dele, o cheiro de sua colônia, viu as pequenas rugas ao redor de seus olhos. Por um momento pareceu que iriam se beijar, mas então o telefone tocou. Teófilo. Veio uma voz feminina do outro lado. Já estou na porta. Queria ver a Aurélia. Teófilo se afastou rapidamente e seu rosto endureceu. Mamãe, disse ele suavemente. Esqueci que tínhamos combinado. Clara sentiu a realidade voltar com um impacto. Seus mundos eram afinal diferentes e ela ainda era apenas a babá. Melhor eu ir, sussurrou pegando suas coisas. Clara, espere. Mas era tarde demais. A porta da frente se abriu e uma mulher elegante de meia-idade entrou, vestida com um casaco caro e pérolas no pescoço. Dobroslava Ferreira era uma mulher que preenchia o ambiente com sua presença. Alta, magra, com cabelos grisalhos presos em um coque perfeito e olhos penetrantes que agora avaliavam Clara de cima a baixo. Ah, essa deve ser a babá da Aurélia, disse ela em um tom que soava como uma acusação. Sim, mamãe. Essa é Clara Andrade, disse Teófilo, visivelmente tenso. Clara, essa é minha mãe. Clara se sentiu como uma criança pega em flagrante. Suas roupas comuns, as mãos manchadas de tinta de desenhar com as crianças, o cabelo despenteado, tudo parecia agora inadequado em comparação com a elegância da senhora mais velha. Prazer em conhecê-la, disse Clara, estendendo a mão. Dobroslava aceitou o aperto de mão com uma fria cortesia, como se tocar alguém de uma classe social inferior fosse para ela um dever desagradável. Onde está a Aurélia? E perguntou ela sem responder à saudação de Clara. Já está dormindo, mamãe. É tarde. E por que a babá ainda está aqui? E a palavra babá foi dita em um tom como se falasse de algo indecente. Teófilo corou levemente. Clara ficou mais tempo porque a filha dela teve um dia difícil na escola hoje. Eu estava ajudando? Ah, interrompeu a mãe. Entendo. Problemas familiares invadindo a vida profissional. Clara sentiu as bochechas queimarem de vergonha. Sabia que deveria ir embora, mas suas pernas não se moviam. Acho que já devo ir, disse ela suavemente. Milena está dormindo lá em cima. Vou buscá-la, ofereceu-se Teófilo. Não precisa. Eu mesma a trago. Quando Clara foi buscar a filha, Dobroslava sentou-se na sala e olhou ao redor da casa como um general avaliando um campo de batalha. Teófilo, começou ela, quando o filho lhe trouxe chá. Precisamos conversar. Eu sei o que você quer dizer. Mamãe, realmente? Porque tenho minhas dúvidas. Essa mulher, quanto tempo ela passa aqui? Ela é a babá da Aurélia. Passa o tempo que for necessário. E a filha dela? Vem aqui com frequência. Teófilo suspirou. A Aurélia e a Milena são amigas. O que há de errado nisso? Errado? Teófilo, você é um empresário respeitado. Dono de uma rede de clínicas. As pessoas olham para você, observam. Você já pensou no que vão pensar vendo que sua babá trata sua casa como se fosse dela? Isso não é da sua conta, mamãe. Não é da minha conta. A Aurélia é minha neta. Esta casa é a casa do meu filho. E essa mulher? E parou ao ouvir passos nas escadas.
Clara descia com cuidado, carregando a Milena adormecida nos braços. A menina já era grande demais para ser carregada, mas Clara não queria acordá-la. Deixe que eu ajudo, ofereceu-se Teófilo estendendo as mãos. Não, eu consigo, respondeu Clara, embora os braços doessem com o peso. Dobroslava observava a cena com atenção. Viu a preocupação nos olhos do filho, a forma como ele olhava para aquela mulher e seu filho. E não gostou nada disso. Vou levar vocês para casa, disse Teófilo. Vamos de ônibus. Realmente não precisa... A essa hora? Com uma criança dormindo... E em sua voz havia uma nota de firmeza que não admitia recusas. Após a saída delas, Dobroslava ficou sentada em silêncio por um longo tempo. Quando o filho voltou, o esperava com uma expressão séria. Quanto você paga a ela? Perguntou sem rodeios. Mamãe. Quanto, Teófilo? Ele disse a quantia. Dobroslava ergueu as sobrancelhas. É mais do que ganha um professor em uma escola pública. Ela vale cada centavo. A Aurélia nunca esteve tão feliz. E você? Você também está feliz? Teófilo olhou para a mãe surpreso. O que você quer dizer? Você sabe muito bem o que quero dizer. Vejo como você olha para ela. Como se comporta perto dela. Acha que sou cega? Teófilo sentou-se em frente à mãe. E se eu estivesse feliz? Se eu gostasse dela? E então? Então eu diria para você pensar bem. Ana era uma mulher do seu mundo. Tinha formação, posição social, interesses semelhantes. Essa mulher, ela é uma babá comum. Essa mulher tem nome. Chama-se Clara. E ela não é comum. Teófilo, não deixe que as emoções ofusquem seu raciocínio. Pense na Aurélia. Pense na sua posição. As pessoas vão falar. Que pessoas? Seus sócios, clientes, amigos? Você realmente quer que digam que Teófilo Ferreira se apaixonou pela babá dele? A palavra apaixonou pairou no ar como uma acusação. Talvez eu realmente me apaixonei, disse Teófilo suavemente. Dobroslava suspirou profundamente. Meu filho, a vida não é um conto de fadas. O amor não é suficiente para construir um relacionamento duradouro. É preciso mais valores semelhantes, objetivos, origem. Essa mulher sempre se sentirá inferior. E você sempre se perguntará se ela realmente te ama ou apenas seu dinheiro. Clara não é assim. Todas são assim, Teófilo. Todas. A conversa terminou em uma discussão. Dobroslava saiu de casa com a ameaça de que, se o filho não se controlasse sozinho, ela o ajudaria a tomar a decisão certa. Naquela noite, Teófilo não conseguiu dormir por muito tempo. As palavras da mãe ecoavam em sua cabeça, misturando-se com a imagem de Clara. Seu sorriso gentil, sua preocupação com as crianças, o calor que ela trouxe para sua vida. Pela primeira vez, desde a morte da esposa, sentiu que queria amar alguém novamente. Mas tinha o direito? Tinha o direito de expor Clara a fofocas e julgamentos? Tinha o direito de arriscar a felicidade de Aurélia? As perguntas permaneceram sem resposta e a ferida em seu coração começou a se abrir. As 2 semanas seguintes trouxeram uma tensão que podia ser cortada com uma faca. Teófilo tornou-se estranhamente oficial, dirigindo-se a Clara como Senhora Clara, mantendo distância. Parou de voltar mais cedo do trabalho e, quando estava em casa, trancava-se no escritório ou fingia estar ocupado em ligações telefônicas. Clara sentiu essa mudança dolorosamente. Não entendia o que havia acontecido, mas suspeitava que tivesse a ver com a visita de sua mãe. Tentou agir normalmente para o bem das crianças, mas Aurélia era muito observadora. Clara, o papai está bravo com você? E perguntou um dia, enquanto faziam biscoitos na cozinha. Por que você pensa isso, querida? Porque ele não fala mais com você como antes. E não sorri. Milena, que estava sentada à mesa fazendo um dever de casa de matemática, ergueu a cabeça. Minha mãe também está triste, disse ela. Eu vejo. Clara sentiu um aperto na garganta. As crianças eram inteligentes demais para não perceber o que estava acontecendo entre os adultos. Às vezes, os adultos passam por momentos difíceis, explicou. Isso não significa que alguém está bravo com outra pessoa.
mas ela mesma não acreditava em suas palavras. Naquela noite, enquanto as crianças assistiam a um filme na sala, Clara decidiu falar com Teófilo. Encontrou-o no escritório, entre papéis. Teófilo, posso falar com você? Ele ergueu o olhar e em seus olhos viu algo que fez seu coração apertar dolorosamente. Havia frieza, como se ele estivesse erguendo uma barreira invisível entre eles. Claro, o que foi? Nós, o que está acontecendo? Teófilo largou a caneta e se recostou na poltrona. Nada está acontecendo, Clara. Tudo está bem. Não, não está. Há 2 semanas você age como se eu não fosse nada. O que aconteceu? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para além dela. Talvez tenhamos simplesmente voltado às proporções corretas, disse ele finalmente. Você é a babá da Aurélia. Eu sou seu empregador. É só isso. As palavras a atingiram como um tapa. Só isso? Repetiu ela suavemente. E o que aconteceu entre nós? As conversas, Nada aconteceu entre nós, interrompeu ele asperamente. Se você pensou de outra forma, você se enganou. Clara sentiu as lágrimas vindo aos seus olhos, mas não as deixou cair. Entendo, sussurrou. Nesse caso, talvez seja melhor você encontrar outra pessoa para cuidar da Aurélia. Teófilo ergueu o olhar para ela, e por um momento, em seus olhos, brilhou algo que parecia pânico. Não seja boba, a Aurélia ama você. Você não pode deixá-la, e eu não posso continuar trabalhando assim. Não posso fingir que nada aconteceu quando você me trata como uma empregada. Mas você é? Oda explodiu e imediatamente se arrependeu de suas palavras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara ficou imóvel, o rosto pálido. Entendo, disse ela muito suavemente. Obrigada por explicar minha posição. Virou-se e saiu do escritório. Teófilo ficou sentado, olhando para a porta fechada, sabendo que acabara de destruir algo bonito por causa do medo. No dia seguinte, Clara foi trabalhar como sempre, mas estava diferente. Fria, profissional, focada apenas nas crianças. Teófilo tentou iniciar uma conversa várias vezes, mas ela respondia com monossílabos. Clara, disse Aurélia durante o jantar. O Dr. Kowalski ainda vai ajudar a Milena? A Clara olhou para ela surpresa. Que Dr. Kowalski? Aquele para onde o papai queria levar vocês. Psicólogo infantil. Papai disse que marcou uma consulta. Clara olhou para Teófilo, que estava sentado no fim da mesa, fingindo ler jornal. Não sei de nenhuma consulta, disse ela. Teófilo largou o jornal. Marquei uma consulta para a semana que vem. Pensei em te contar, sem me perguntar. Era para ser uma surpresa. Para a Milena. Clara sentiu a raiva crescendo dentro dela. Não quero sua ajuda, disse ela firmemente. Não quero que você se sinta obrigado a ajudar uma empregada e sua filha. Clara, não é bem assim. É exatamente assim. Levantou-se da mesa. Crianças, arrumem-se. Vamos para casa. Mas ainda vamos assistir a um filme. Onde protestou Aurélia. Hoje não, querida. Quando saíram, Teófilo segurou Clara no corredor. Por favor, vamos conversar. Não na frente das crianças. Não há nada para conversar. Amanhã encontrarei alguém para me substituir. Clara, por favor. Ela se virou para ele e em seus olhos ardia um fogo. Você não tem o direito de me implorar. Não depois do que disse. Não depois de como me tratou. Ela saiu, levando Milena consigo e deixando para trás uma casa que de repente se tornou vazia e fria. Naquela noite, Aurélia chorou, sem entender por que Milena e a senhora Clara não podiam mais vir. Teófilo sentou-se ao lado da cama da filha, acariciando seus cabelos e tentando explicar o inexplicável. É por causa da vovó? Perguntou Aurélia finalmente. Teófilo congelou. Por que você pensa isso? Serei porque eu ouvi vocês conversando na cozinha. A vovó disse que a senhora Clara é uma babá comum. Mas ela não é comum, papai. Ela é a melhor do mundo. Teófilo sentiu seu coração se partir ao meio. Sua filha de 7 anos tinha mais coragem do que ele. A coragem de defender o que era importante.
Você tem razão, sussurrou. Ela não é comum. Então por que você a mandou embora? Ele não tinha resposta para essa pergunta. Pelo menos não uma que uma criança pudesse entender. Mas talvez fosse a criança quem entendia mais do que os adultos. Uma semana após a saída de Clara, a casa dos Ferreira parecia um museu, bela, mas morta. Teófilo contratou uma nova babá. Uma senhora mais velha, com uma reputação impecável e referências das melhores casas de São Paulo. Dona Cristina era profissional, pontual e completamente desprovida de calor. Aurélia não queria falar com ela. Sentava-se horas em seu quarto, olhando pela janela, como se esperasse que Clara e Milena aparecessem no jardim. Parou de sorrir e suas notas na escola começaram a cair. Senhor Ferreira, disse Dona Cristina um dia, a criança precisa de um psicólogo. Ela está muito fechada em si mesma. Teófilo sabia que ela estava certa, mas também sabia quem era a verdadeira causa do estado de Aurélia. Todas as noites, ao colocar a filha para dormir, ela tinha que fazer a mesma pergunta. Posso ligar para a Milena? Aurélia, é complicado, mas ela era minha melhor amiga. Por que não posso falar com ela? Teófilo não soube responder. Como explicar a uma menina de 7 anos que ele destruiu a amizade dela por causa de sua própria estupidez e medo? O único consolo era a música. À noite, quando Aurélia já dormia, Teófilo sentava-se ao piano e tocava. Melodias tristes fluíam de seus dedos, peças fúnebres que refletiam o estado de sua alma. Era sua conversa com Ana, sua tentativa de entender se tinha o direito de abrir seu coração para um novo amor. No 7º dia após a saída de Clara, durante uma serenata noturna, ouviu um choro baixo. Aurélia estava na porta da sala de estar de pijama, lágrimas escorrendo pelo rosto. Papai, por que você toca tão triste? Teófilo levantou-se do piano e pegou a filha nos braços. Porque eu também estou triste, querida. Você sente falta da senhora Clara? A pergunta atingiu o coração. Sim, confessou suavemente. Sinto muita falta. Então por que você não liga para ela? Porque eu disse algo muito ruim para ela. Eu a machuquei. Aurélia o olhava com aqueles olhos grandes que sempre o lembravam da esposa. Mamãe dizia que quando machucamos alguém, temos que pedir desculpas. Mas às vezes desculpas não são suficientes, Aurélia. E você tentou? Ele não tentou. Estava orgulhoso demais, medroso demais, certo demais de que Clara nunca o perdoaria. No dia seguinte, no trabalho, ele não conseguia se concentrar. Durante uma reunião importante com investidores, pensava em Clara. Perguntava-se como ela estava, se encontrou um novo emprego, se Milena ainda tinha problemas na escola. Teófilo, está tudo bem? E perguntou seu sócio, Dr. Jankowski. Você parece distante. Desculpe. Estou passando por um período difícil. Talvez tire umas férias? Você mudou muito ultimamente. É verdade. Teófilo se tornou sombrio, fechado em si mesmo. Sua secretária reclamava que ele era impossível no trabalho e os pacientes notavam sua falta de concentração. Depois do trabalho, dirigiu até o prédio onde morava Clara. Não sabia por que estava indo, não tinha um plano, só queria vê-la. Esperou no carro por 1 hora até que finalmente viu uma silhueta familiar. Clara voltava das compras, Milena caminhava ao lado dela. Ambas pareciam cansadas, tristes. Milena não pulava alegremente como antes. Caminhava devagar, de cabeça baixa. Teófilo teve vontade de sair do carro, correr até elas, pedir desculpas, implorar perdão. Mas não se moveu. Apenas observou enquanto elas desapareciam na escada e depois ficou sentado por muito tempo na escuridão. Ao mesmo tempo, 3 andares acima, Clara estava em frente à janela, olhando para a rua. Parecia ter visto um carro familiar, mas certamente era imaginação. Por que Teófilo viria até aqui? As últimas 2 semanas foram um pesadelo. Encontrou um novo emprego, limpeza em um prédio comercial, trabalho no turno da noite. Pagavam menos da metade do que Teófilo dava, mas era um trabalho honesto.
sem complicações, sem emoções, sem dor. Milena lidou muito mal com a separação de Aurélia. Chorava todas as noites. Perguntava quando se encontrariam novamente. Clara não sabia o que responder. Mãe, podemos ligar para Aurélia? E perguntou Milena naquela noite. Querida, isso é impossível. Mas por quê? Eu fiz algo errado? Não, querida. Você não fez nada de errado. Foram os adultos que estragaram tudo. Milena assentiu com tristeza. Era uma criança que teve que amadurecer cedo demais. Entendia muito bem o mundo dos adultos. O senhor Teófilo não gosta mais de nós? A pergunta foi como uma facada no coração de Clara. Não sei, Milena. Realmente não sei. Naquela noite, quando a filha já dormia, Clara sentou-se à mesa da cozinha e chorou. Chorou pela felicidade perdida, pela esperança que se revelou uma ilusão, pela dor que lhe rasgava o coração. Não sabia que na mesma hora, do outro lado da cidade, Teófilo fazia exatamente o mesmo. Ambos sentiam saudades, ambos sofriam, ambos eram orgulhosos demais para pegar o telefone. Mas o destino tinha seus planos. E às vezes, para que duas almas feridas se reencontrem, algo tem que acontecer que as force a abandonar o orgulho e o medo. Esse algo já estava chegando. O telefone tocou às 3 da manhã. Clara acordou imediatamente, o coração batendo loucamente. Ninguém liga a essa hora com boas notícias. Alô? Atendeu, tentando controlar a voz trêmula. Clara? É o Teófilo. Desculpe ligar tão tarde, mas a Aurélia está no hospital. O mundo parou por um momento. O que aconteceu? Pneumonia. Febre alta, problemas respiratórios. A ambulância nos levou a 1 hora. Eu não sei para quem ligar. A Aurélia só pergunta por você. Clara não pensou nem por um segundo. Qual hospital? O estadual, ala pediátrica. Mas Clara, você não precisa... Estou indo, interrompeu ele e desligou. Dona Wanda concordou em ficar com Mila, embora fosse muito tarde. A vizinha mais velha viu o desespero nos olhos de Clara e não fez perguntas. Vá, minha filha, disse apenas. Eu cuido da Milena. A viagem de táxi para o hospital pareceu uma eternidade. Clara olhava pela janela as ruas vazias e rezava em silêncio. Aurélia era como uma segunda filha para ela. A ideia de que a menina pudesse estar sofrendo era insuportável. Encontrou Teófilo no corredor da pediatria. Ele estava sentado em uma cadeira de plástico, a cabeça entre as mãos. Quando a viu, levantou-se rapidamente. Parecia terrível. Sem barba, com a camisa amassada, os olhos vermelhos de insônia e estresse. Como ela está? E perguntou, esquecendo todas as mágoas e queixas, dormindo. Deram antibióticos e oxigênio. Os médicos dizem que vai levar alguns dias. Clara assentiu. Posso vê-la? A Teófilo hesitou. Clara, obrigada por vir, mas talvez você não devesse. Nós já não... Ela perguntou por mim? Sim, o tempo todo. Isso é o suficiente. Ele entrou com ela na sala. Aurélia estava deitada em uma pequena cama de hospital, conectada a vários aparelhos. Parecia tão pequena, tão frágil. Clara se aproximou e tocou suavemente a mão dela. Oi, querida, sussurrou. Aurélia abriu os olhos. Ao ver Clara, um leve sorriso apareceu em seu rosto. Senhora Clara, a senhora veio. Claro que vim. Nunca a deixaria. E onde está a Milena? Dormindo em casa. Mas certamente estaria aqui se pudesse. Aurélia apertou a mão de Clara com seus dedos fracos. Eu senti saudade da senhora. Muita saudade. Clara sentiu seus olhos encherem de lágrimas. Eu também senti sua falta, pequena. Todos os dias, Teófilo estava parado na porta, observando a cena. Viu como Aurélia desabrochava ao ver Clara, como sua respiração se tornava mais calma, como seus músculos relaxavam. Sua filha precisava daquela mulher. E ele também precisava dela. As 2 noites seguintes foram passadas alternadamente à cabeceira de Aurélia. Clara tirou licença do trabalho, sem se importar com as consequências. Teófilo cancelou todas as reuniões. Ambos focaram apenas na menina. Na segunda noite, quando Aurélia finalmente dormia pacificamente, Clara e Teófilo sentaram-se no corredor perto das máquinas de café.
Pela primeira vez em semanas, estavam sozinhos. Obrigado, disse Teófilo suavemente. Por ter vindo, por ter ficado. Não precisa agradecer. Amo a Aurélia. Eu sei, e ela te ama. Ficaram em silêncio por um momento, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Clara, começou Teófilo. Aquilo que eu disse naquela noite. Não precisamos falar sobre isso. Precisamos, porque foi um erro. Eu não quis dizer o que disse. Clara olhou para ele. E o que você realmente pensou? Teófilo procurou as palavras certas por muito tempo. Pensei que estava me apaixonando. Isso me assustou. O coração de Clara bateu mais rápido, mas ela tentou não mostrar emoção. Por que isso a assustou? Porque Ana foi minha esposa por 10 anos. Pensei que nunca mais seria capaz de amar outra pessoa. E então você apareceu e tudo mudou. E você decidiu me afastar. Sim, pensei que fosse o melhor para todos. Que nossos mundos eram muito diferentes, que isso nunca funcionaria. Clara balançou a cabeça. Não foi uma decisão sua para tomar. Você deveria ter me deixado decidir se queria tentar. Você tem razão. Eu fui um covarde? Foi. Sentaram-se em silêncio, observando o movimento noturno no hospital. Enfermeiras passavam pelo corredor. Em algum lugar ao longe, uma criança chorava. Já é tarde demais, lhes perguntou Teófilo finalmente. Para quê? Para tentar de novo. Para fazer isso direito. Clara virou-se para ele. Teófilo, eu não sou a mulher do seu mundo. Sua mãe estava certa. Não tenho formação, posição social, dinheiro. Sempre serei aquela que veio de uma classe inferior. Isso não me importa, mas talvez devesse. As pessoas vão falar, seus amigos, sócios, pacientes. Você está pronto para isso? Teófilo pegou a mão dela nas suas. Se eu pudesse voltar no tempo, teria escolhido você desde o primeiro dia. Teria escolhido você, apesar de todos os problemas, fofocas e adversidades. Porque a vida sem você e as Milas não é vida. É apenas existência. Clara sentiu as lágrimas vindo aos seus olhos. E a Aurélia? Ela já perdeu a mãe uma vez. Você tem o direito de arriscar a felicidade dela? Olhe para ela, disse Teófilo, apontando para a sala onde sua filha dormia. Ela te ama como uma mãe, desde o primeiro dia que a conheceu. Talvez não seja coincidência. Talvez seja um sinal de que algumas coisas são destinadas. Clara ficou em silêncio por muito tempo, lutando consigo mesma. Se vamos tentar de novo, disse finalmente, tem que ser diferente. Você não pode me afastar com os primeiros problemas. Você não pode deixar que outras pessoas decidam nossa vida. Não vou deixar, prometo. E eu não posso prometer que me encaixarei no seu mundo. Não quero que você se encaixe. Quero que você seja você mesma. Nesse momento veio um choro baixo da sala. Papai! Senhora Clara! Onde vocês estão? Não. Entraram juntos. Aurélia sorriu ao vê-los. Vocês já são amigos de novo? Perguntou. Clara e Teófilo se olharam. Sim, querida, respondeu Clara. Somos amigos de novo. Isso é bom, sussurrou Aurélia, fechando os olhos. Porque eu amo muito vocês. Os dois. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Aurélia dormiu tranquilamente. E Clara e Teófilo sentaram-se à sua cabeceira de mãos dadas, acreditando que às vezes uma segunda chance é possível. Uma semana após o retorno de Aurélia do hospital, a casa dos Ferreira voltou a pulsar com vida. Clara voltou ao trabalho, mas desta vez foi diferente. Uma nova cautela pairava entre ela e Teófilo, como se ambos quisessem evitar os erros do passado. Milena ficou encantada com o reencontro com Aurélia. As meninas passavam horas contando tudo o que haviam perdido durante a separação. Aurélia, ainda enfraquecida pela doença, encontrou no a presença da amiga a energia para voltar à normalidade. Clara, disse Aurélia certa tarde enquanto faziam um bolo juntas. Agora você vai ficar conosco para sempre? A pergunta pairou no ar. Clara olhou para Teófilo, que naquele momento entrou na cozinha. Querida, é complicado, respondeu cuidadosamente. Mas eu não quero que a senhora vá embora de novo. A senhora promete que não vai embora?
Teófilo se aproximou. Aurélia, Clara ficará o tempo que quiser. Ninguém a forçará a ir embora. Ele olhou para Clara com um pedido mudo nos olhos. Ambos sabiam que não se tratava apenas de trabalho. À noite, enquanto as crianças assistiam a um desenho animado, Teófilo convidou Clara para um passeio pelo jardim. Estava quente para outubro, as folhas começando a amarelar, mas no ar sentia-se ainda o calor do verão. Como está indo o trabalho? No turno da noite? Perguntou. Pedi demissão, admitiu Clara. Não podia conciliar isso com os cuidados da Aurélia. Teófilo parou. Você não me disse isso, porque não queria que você pensasse que fiz isso por sua causa. Fiz isso pela Aurélia. E agora o que você vai fazer? Clara hesitou. Não sei. Talvez encontre algo em meio período, ou um trabalho que possa fazer em casa. Teófilo ficou em silêncio por um momento, observando-a olhar para as crianças brincando na sala. Tenho uma proposta, disse ele finalmente. E quero que você a ouça até o fim, antes de dizer não. Clara olhou para ele com apreensão. Estou ouvindo. Gostaria que você ficasse não apenas como babá da Aurélia, mas como assistente na minha fundação. Que fundação? Teófilo sorriu levemente. É algo em que tenho pensado desde nosso primeiro encontro. Uma fundação que ajudaria mães solteiras. Programas de apoio, cursos profissionalizantes, ajuda psicológica para crianças. Preciso de alguém que entenda isso, não pela teoria, mas pela experiência. Clara olhou para ele com incredulidade. Isso soa como esmola. Soa como usar suas competências. Clara, você sabe o que as mulheres na sua situação precisam. Eu tenho o dinheiro e os contatos, mas não tenho o conhecimento. Juntos, poderíamos realmente mudar algo. E o que as pessoas vão pensar? Seus sócios, investidores, vão pensar que estou fazendo algo bom. E se não pensarem, paciência. Clara deu alguns passos pensando intensamente. Isso não pode ser um trabalho de faz de conta. Se vou fazer isso, será sério. Claro que sério. Com um contrato de verdade, salário, um escritório. E sem sinais mistos. Se for apenas trabalho... Não é apenas trabalho, interrompeu ele. Clara, paremos de fingir. Ambos sabemos que há algo mais entre nós. Ela parou e olhou para ele. Teófilo, eu ainda não sei se é uma boa ideia. Sua mãe, mamãe terá que se acostumar. É a minha vida, não a dela. E se ela não se acostumar? Se ela lutar contra nós? Teófilo se aproximou dela. Vamos deixar o medo decidir nossa vida? Ou vamos tentar ser felizes? Antes que Clara pudesse responder, ouviram um grito da casa. Papai! Senhora Clara, rápido! Correram para a sala. Milena estava perto da janela, apontando para a rua. Lá está a avó da Aurélia. E ela parece muito brava. De fato, Dobroslava Ferreira estava saindo de um carro elegante. Seu rosto era uma máscara de pedra de determinação. Ela trazia consigo uma mulher elegante de meia idade, desconhecida para Clara. Quem está com ela? Lhe perguntou Clara. Teófilo empalideceu. Dona Gorska, diretora de um jardim de infância particular. Mamãe provavelmente quer mostrar a Aurélia. Com que propósito? Do system, para me convencer de que a Aurélia deveria ir para uma escola melhor, com crianças melhores, de um ambiente melhor. O interfone tocou. Teófilo olhou para Clara. Fique, por favor. Não fuja desta vez. Clara assentiu, embora seu coração batesse loucamente. Quando ele abriu a porta, Dobroslava entrou sem ser convidada, conduzindo Dona Gorska. Teófilo. Precisamos conversar, urgente. Ela notou Clara parada na sala com as crianças. Ah, vejo que a babá voltou. Bom dia, Dona Dobroslava, disse Clara, tentando manter a calma. Aurélia, querida. Dobroslava abraçou a neta. Como você se sente depois dessa doença terrível? Bem, vovó. A senhora Clara me ajudou muito no hospital. Dobroslava lançou um olhar frio para Clara. Sim, ouvi dizer, muito. Dedicado da parte da babá. Dona Gorska observava toda a cena com atenção profissional. Dona Gorska dirigiu-se a ela, Dobroslava. Esta é minha neta, Aurélia. Como a senhora vê, é uma criança muito inteligente. Precisa de um ambiente educacional adequado.
A Aurélia já vai para uma boa escola, interveio Teófilo. Uma escola mediana, corrigiu a mãe. Dona Gorska dirige o melhor jardim de infância particular de São Paulo. Crianças das melhores famílias. Milena, que até então estava quieta ao lado de Aurélia, de repente falou: e o que significa melhores famílias? Os adultos olharam para ela surpresos. Querida, significa famílias educadas, ricas, com tradição, explicou Dona Gorska em um tom gentil, mas paternalista. E as famílias que se amam também são as melhores? E perguntou Milena, olhando diretamente para Dona Gorska. Clara sentiu orgulho de sua filha, mas também medo. Sabia que aquela pergunta era um tiro no coração do conflito. Claro que o amor é importante, respondeu Dona Gorska. Mas as crianças também precisam de modelos corretos, de um ambiente adequado. Eu acho que a Aurélia tem modelos corretos, disse Milena firmemente. Ela tem um pai que a ama, a senhora Clara que a ama e eu. Somos a família dela. O silêncio que se seguiu era denso como sangue. Dobroslava olhou para o neto com uma expressão de profunda insatisfação. Teófilo, podemos conversar em particular? Não, respondeu ele firmemente. Tudo o que você tem a dizer, pode dizer na frente da Clara. Muito bem. Nesse caso, direi abertamente. Essa mulher não é adequada para você, nem para a Aurélia. Vejo como você olha para ela. Vejo o que você está tentando fazer. Mas isso vai acabar em desastre. Mamãe, não me chame de mamãe. E explodiu Dobroslava. A Ana ficaria horrorizada se visse o que você está fazendo com a vida que construíram juntos. Isso foi demais. Teófilo corou de raiva. Você não tem o direito de falar em nome da Ana. Ana gostaria que eu fosse feliz, que a Aurélia fosse feliz. E você é feliz. A Aurélia é feliz nesse arranjo inadequado. A Aurélia, que até então ouvira em silêncio, de repente saiu correndo da sala. Todos ouviram seus passos correndo escada acima, e depois o estrondo de uma porta se fechando. O conflito atingiu o ponto crítico. Clara foi a primeira a se mover em direção às escadas. Vou atrás dela, disse ela suavemente. Não, a deteve Dobroslava. Isso é um assunto de família. Aurélia não precisa de consolo de uma estranha. As palavras atingiram Clara como um tapa. Uma estranha. Depois de tudo o que passaram juntas, depois das noites no hospital, depois de meses construindo um vínculo, ela ainda era uma estranha para Dobroslava. Aurélia não considera a senhora Clara uma estranha, disse Milena firmemente, colocando-se na frente de Clara como uma pequena e corajosa defensora. Dona Gorska, que até então observava a situação em silêncio, discretamente se dirigiu para a saída. Talvez seja melhor eu voltar outra hora, murmurou. Não, por favor fique, disse Dobroslava. Quero que veja em que condições minha neta está crescendo. Teófilo não aguentou. Chega, mamãe. A Aurélia cresce em um lar cheio de amor e cuidado. É mais do que eu tive quando era criança, como você ousa. E Dobroslava empalideceu. Eu te dei tudo. Você me deu dinheiro, educação, posição social, mas não me deu o calor que a Clara dá a Aurélia todos os dias. Lá de cima veio um choro baixo. Aurélia ouvia cada palavra daquela briga. Clara não aguentou mais. Sem dizer uma palavra, subiu as escadas e bateu delicadamente na porta do quarto de Aurélia. Querida, sou eu. Posso entrar? A porta se abriu. Aurélia se jogou nos braços de Clara, soluçando. Eles estão brigando por nossa causa, não é? Sussurrou entre lágrimas. Não, querida. Eles brigam porque cada um quer o que acha que é melhor para você. Mas eu sei o que é melhor para mim, disse Aurélia, afastando-se e olhando para Clara com os olhos vermelhos de choro. O melhor é quando a senhora está conosco, quando o papai sorri, quando a Milena é minha irmã. Clara sentiu seu coração apertar dolorosamente. Aurélia, às vezes os adultos precisam tomar decisões difíceis. A senhora vai embora de novo? Lhe interrompeu a menina. Essa era a pergunta que Clara mais temia. Tinha o direito de ficar se sua presença causava tantos conflitos? Tinha o direito de lutar por um amor que poderia ferir uma criança inocente?
Não sei, respondeu honestamente. Gostaria de ficar, mas a vovó não gosta da senhora. Sua avó te ama. Ela quer o melhor para você. E o que a senhora acha? O que é melhor para mim? Clara sentou-se na cama ao lado de Aurélia. Acho que o melhor é quando uma criança é amada, quando se sente segura, quando tem alguém que a ouve e entende. É a senhora que faz isso. A senhora me ama. Sim, querida. Amo muito você. Aurélia pegou a mão dela. Então, por favor, fique. Por favor, lute por nós. Nesse momento, Teófilo entrou no quarto. Parecia exausto. Mamãe já foi, disse suavemente. Dona Gorska também. O que ela disse de despedida? O perguntou Clara, que me daria uma semana para pensar. E depois? Depois faria de tudo para provar que não sou adequado como pai. As palavras ficaram suspensas no ar. Clara sentiu o sangue sumir de seu rosto. O que isso significa? Significa que ela pode tentar obter a guarda da Aurélia. Ela conhece as pessoas certas, tem influência. Mas isso é impossível. Você é o pai dela. Mas também sou um homem enlutado, que, segundo ela, leva um estilo de vida inadequado. Ela tem dinheiro para os melhores advogados. Aurélia ouvia aquela conversa com terror. A vovó pode me levar do papai? Perguntou com a voz trêmula. Teófilo abraçou a filha. Não vou deixar ninguém te levar, nunca. Mas em sua voz, Clara ouviu incerteza. Os dias seguintes foram um turbilhão de tensão. Teófilo consultou advogados, tentando entender suas opções. Clara se perguntava se deveria ir embora para não complicar a situação. Na quarta-feira à noite, quando as crianças já dormiam, sentaram-se na sala em silêncio. Cada um estava imerso em seus próprios pensamentos. Talvez mamãe esteja certa, disse Teófilo finalmente. Talvez eu realmente não seja adequado como pai. Não diga isso, respondeu Clara asperamente. Você é um pai maravilhoso. A Aurélia te adora, mas não consigo dar a ela uma família normal. Não consigo... Teófilo, interrompeu Clara. Você ainda quer que eu fique? Ele olhou para ela surpreso. Claro que quero. Mas você quer? Depois de tudo o que aconteceu? Clara respirou fundo. Quero ficar. Quero lutar. Mas preciso saber que você também lutará. Que não vai desistir diante das primeiras dificuldades. E se perdermos? Se mamãe realmente tirar a Aurélia de mim, então lutaremos adiante juntos. Teófilo se aproximou dela e segurou suas mãos. Clara, você aceitaria casar comigo? A pergunta a surpreendeu. O quê? Sei que parece uma solução forçada, mas... Se fôssemos casados, se a Aurélia tivesse uma mãe, mamãe não teria argumentos. Clara se afastou dele. Teófilo, você está me pedindo em casamento porque me ama ou para resolver o problema com sua mãe? Porque te amo, respondeu sem hesitação. O problema com mamãe é apenas um motivo extra para não esperar mais. E quanto a Mila? E as diferenças entre nós? Milena será minha filha, assim como Aurélia. E as diferenças? Talvez elas nos façam nos complementar. Clara ficou em silêncio por muito tempo, olhando para ele. Viu amor em seus olhos, mas também medo. Isso seria suficiente para a vida toda? Preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente. Quanto tempo? Não sei. Talvez alguns dias, talvez... Nesse momento, um barulho veio do andar de cima. Ambos correram escada acima. Aurélia estava sentada no chão do quarto dela, cercada de roupas espalhadas. O que você está fazendo, querida? E perguntou Teófilo. Estou arrumando minhas coisas, respondeu com lágrimas nos olhos. Se a vovó me levar, quero levar todas as lembranças da senhora Clara e da Milena. O coração de Clara se partiu. Aquela criança de 7 anos estava se preparando para o pior, tentando salvar o que poderia ser tirado dela. Nesse momento, Clara soube que não tinha escolha. Não podia permitir que Aurélia sofresse por causa de adultos e seus medos. Aurélia, disse ela, ajoelhando-se ao lado da menina. Ninguém vai tirar nada de você, prometo. Mas como a senhora pode prometer? Clara olhou para Teófilo, porque serei sua nova mãe, oficialmente. Aurélia parou de chorar. Sério? Sério.
Teófilo a olhava com incredulidade e imensa gratidão. Isso significa que o papai e a senhora vão se casar? Lhe perguntou Aurélia. Sim, respondeu Clara. Se o papai ainda quiser. Quero, sussurrou Teófilo. Muito quero. Aurélia bateu as mãos. E a Milena será minha irmã? Será. Isso significa que seremos uma família de verdade? Clara abraçou a menina. Já somos uma família de verdade, querida. Agora seremos também no papel. Naquela noite, quando as meninas finalmente adormeceram, Clara e Teófilo sentaram-se no terraço planejando o futuro. Não seria fácil, mas pela primeira vez em semanas, sentiram esperança. Ainda não sabiam que a verdadeira luta estava prestes a começar. O noivado foi simples. Apenas Teófilo, Clara e as crianças em casa durante o jantar. Teófilo deu a Clara um anel que pertencia à sua avó. Delicado, com um pequeno diamante cheio de história e significado. Não é um anel caro, disse ele deslizando-o em seu dedo. Mas tem valor sentimental. É perfeito, respondeu Clara, olhando para a pedra brilhante. Porque diz que sou parte da sua família. Aurélia e Milena dançavam ao redor da mesa com alegria. Para elas, era o dia mais bonito. Finalmente, se tornariam verdadeiras irmãs. Na manhã seguinte, Teófilo ligou para a mãe com a notícia do noivado. A conversa foi curta e fria. Você vai se arrepender disso, Teófilo, disse Dobroslava. Eu lamento que você me force a tomar medidas drásticas. Ela desligou antes que ele pudesse responder. 2 dias depois, chegou uma encomenda por correio. Um documento oficial de um escritório de advocacia, informando Teófilo que Dobroslava Ferreira estava entrando com um pedido para investigar as condições em que Aurélia Ferreira estava sendo criada. O advogado de Teófilo, Sr. Kowalczyk, era pessimista. Ela tem uma posição forte, explicou durante a reunião. É a avó, tem uma situação financeira estável, uma reputação impecável. E, acima de tudo, tem argumentos. Que argumentos? E perguntou Clara, embora temesse a resposta. Que o Sr. Ferreira está se casando precipitadamente com uma mulher que conhece há apenas alguns meses. Que sua noiva não tem um emprego estável, mora em um pequeno apartamento. Que sua filha tem problemas na escola. Milena não tem problemas na escola! E protestou Clara. Tem dificuldades de concentração que estão documentadas. Para o tribunal, isso pode ser um sinal de instabilidade emocional na família. Teófilo apertou a mão de Clara. O que podemos fazer? Nos preparar. Provar que seu casamento não é um capricho, mas uma decisão pensada. Mostrar que a senhora Clara é a pessoa certa para ser mãe. As semanas seguintes foram um pesadelo. Assistentes sociais vinham sem avisar, verificando a casa, conversando com as crianças, fazendo perguntas sobre todos os aspectos de suas vidas. Clara se sentia como uma criminosa. Cada palavra dela era analisada, cada gesto avaliado. Durante uma das visitas, a assistente social perguntou a Mila. Sua mãe costuma deixá-la sozinha? Não, respondeu Milena. Mamãe está sempre aqui quando preciso dela. E ela briga com o Sr. Teófilo? Não, eles se gostam muito. Dá para ver como se olham. Apesar das dificuldades, a vida continuava. Teófilo lançou a Fundação de Ajuda a Mães Solteiras, com Clara como coordenadora principal. Foi um movimento estratégico. Mostrava que o relacionamento deles tinha bases profissionais sólidas. O primeiro projeto da fundação foi uma biblioteca no bairro onde morava Clara. Pequena, mas cheia de livros e esperança. Foi aqui que tudo começou, disse Teófilo durante a inauguração oficial. Neste parque conheci uma mulher que me mostrou o que é coragem de verdade. Clara estava ao lado dele, segurando as mãos das 2 meninas. Os moradores do bairro vieram em grande número. Eram o povo dela, conheciam sua história, acreditavam em suas intenções honestas. Posso fazer uma pergunta? Lhe perguntou um jovem jornalista. Senhor Ferreira, é verdade que sua mãe se opõe a esse relacionamento? Teófilo não hesitou. Minha mãe tem suas preocupações.
Mas sou um homem adulto e sei tomar minhas próprias decisões. Clara salvou a vida da minha filha e depois salvou a minha vida. Isso é mais do que referências suficientes. Naquela noite, ao voltarem para casa, Milena fez uma pergunta que a atormentava há semanas. Mamãe, a Aurélia pode perder o papai por minha causa? Clara parou na calçada. Por que você pensa isso? Porque ouvi o papai conversando com o advogado, falando sobre meus problemas na escola. Clara ajoelhou-se diante da filha. Milena, ouça-me com atenção. Você não é um problema. Você é uma bênção. Para mim, para Teófilo, para Aurélia. As diferenças entre as pessoas não são defeitos, são riqueza. Mas aquela moça do tribunal, aquela moça não te conhece como nós. Não sabe que garota inteligente e boa você é. Não, sabe o quanto a Aurélia precisa de você. Em casa, uma surpresa os aguardava. Na mesa, havia um envelope grosso com o nome do escritório de advocacia da mãe de Teófilo. Teófilo o abriu com as mãos trêmulas. Data da audiência, disse suavemente. Daqui a 2 semanas. Clara sentou-se pesadamente em uma cadeira. E se perdermos? Não perderemos, disse Teófilo firmemente, porque temos algo que mamãe não tem. O quê? A verdade e o amor. Naquela noite, quando as crianças já dormiam, Teófilo e Clara sentaram-se na sala, preparando-se para a batalha mais importante de suas vidas. Você se arrepende? Perguntou Teófilo. De ter concordado com tudo isso? Clara olhou para o anel em seu dedo. Não me arrependo de nada. Mesmo que perdêssemos, valeria a pena tentar. Mas não perderemos, disse Teófilo, pegando a mão dela. Não podemos perder. Muito depende disso. Daqui a 2 semanas, seria revelado se o amor poderia vencer os preconceitos, se a coragem era mais forte que o medo. A batalha pela família estava prestes a começar. O dia da audiência estava frio e cinza. Clara vestiu o melhor vestido que tinha. Escuro, simples, mas elegante. Teófilo vestiu seu melhor terno. Ambos pareciam pessoas indo para um exame do qual dependia toda a sua vida. O tribunal estava cheio. De um lado, sentavam-se Dobroslava com Dona Gorska e 2 advogados. Do outro lado, Teófilo, Clara e o Sr. Kowalczyk. Na galeria, sentada, estava Dona Wanda, que veio como testemunha, e algumas pessoas do bairro, onde a biblioteca foi criada. O juiz, um homem mais velho, de rosto severo, abriu a sessão. O caso trata da proteção dos melhores interesses da menor Aurélia Ferreira, disse ele. Ouvirei todas as partes. O primeiro a falar foi o advogado de Dobroslava. Digno juiz, minha cliente é guiada pela preocupação com a neta. O senhor Teófilo Ferreira, no período de luto pela perda da esposa, estabeleceu um relacionamento inadequado com uma mulher de reputação duvidosa. Protesto. Levantou-se o senhor Kowalczyk. Mantenho, respondeu o advogado. A senhora Clara é uma mãe solteira, sem emprego fixo, que se aproveita da situação de um homem enlutado. Sua filha tem problemas escolares documentados, o que demonstra instabilidade emocional na família. Clara sentiu cada palavra atingi-la dolorosamente. Olhou para Teófilo, que apertou sua mão. Além disso, continuou o advogado, esse relacionamento surgiu em circunstâncias antinaturais. A senhora Clara era a babá da criança, o que levanta dúvidas sobre suas verdadeiras intenções. Quando chegou a vez da defesa, o senhor Kowalczyk levantou-se calmamente. Digno juiz, apresentarei a verdadeira história. A senhora Clara Andrade, que arriscou a própria vida para salvar uma criança estranha. Uma mulher que, por meses, cuidou da Aurélia desinteressadamente, tratando-a como filha. Uma mãe que, apesar das dificuldades, sempre priorizou o bem-estar de sua filha. Ele chamou a primeira testemunha, Dona Wanda. Conheço a Clara há 7 anos, disse a senhora mais velha com voz firme. É a melhor mãe que já vi. Sua filha Milena é uma criança educada e inteligente. E quanto às dificuldades na escola, é normal depois da morte dos avós e das mudanças. A próxima testemunha
foi a professora de Aurélia. Desde que a senhora Clara cuida da Aurélia, a menina mudou muito. Tornou-se mais aberta, confiante. Vê-se que se sente amada e segura. Mas a verdadeira virada ocorreu quando o juiz decidiu conversar com a própria Aurélia. Em uma sala pequena, apenas os três, com o juiz e a psicóloga judicial. Após meia hora, voltaram. Aurélia estava pálida, mas calma. O juiz parecia pensativo. Posso fazer uma pergunta à senhora Clara? E dirigiu-se o juiz a ela. Clara levantou-se com as pernas trêmulas. Sim, digno juiz. Por que a senhora quer se casar com o senhor Ferreira? Por dinheiro. Por posição social? A pergunta pairou na sala como uma acusação. Clara olhou para Teófilo, depois para Dobroslava, finalmente para o juiz. Vou me casar com ele porque o amo, disse ela suavemente, mas com clareza. E porque a Aurélia merece uma mãe que a ame incondicionalmente. Não me interessam o dinheiro dele. Morei no meu bairro por meses e planejava ficar lá. Foi Teófilo quem me convenceu de que poderíamos criar uma família de verdade. E quanto às dificuldades que vocês enfrentarão? A diferença social, a pressão do ambiente. Aprendi a lutar pelo que é importante. Primeiro lutei pela sobrevivência da minha filha. Agora luto pela felicidade da nossa família. O juiz assentiu. E a última pergunta. Se o seu relacionamento com o senhor Ferreira não desse certo, a senhora concordaria em manter contato com a Aurélia? Claro, respondeu sem hesitar. A Aurélia é minha filha de coração. Mesmo que não pudesse ser minha filha legalmente, ela sempre poderia contar comigo. Após o intervalo, o juiz leu a decisão. O tribunal constata que o bem-estar da criança é o mais importante. Aurélia Ferreira expressou claramente seus desejos e sentimentos. Declarou que se sente feliz e segura com o senhor Ferreira e a senhora Clara. Afirmou que considera a senhora Clara sua mãe de coração e que não consegue imaginar a vida sem ela e Milena. Dobroslava empalideceu. O tribunal não constata negligência nos cuidados da criança. Pelo contrário, vê uma família estável e amorosa que surgiu de forma natural. O pedido da senhora Dobroslava Ferreira é negado. A sala explodiu em murmúrios. Clara sentiu lágrimas vindo aos seus olhos, mas eram lágrimas de alívio. Após sair do tribunal, Dobroslava aproximou-se deles. Parecia mais velha, derrotada. Teófilo, disse ela suavemente. Talvez eu estivesse errada. O filho a olhou com uma mistura de tristeza e esperança. Talvez, mamãe, mas podemos começar de novo. E a senhora? Clara, dirigiu-se a ela Dobroslava. Poderia me perdoar? Uma senhora idosa que temia pela neta? Clara estendeu a mão. Claro, famílias às vezes brigam, mas depois fazem as pazes. Naquela noite, em uma casa cheia de alegria, Aurélia perguntou: agora somos uma família de verdade, não somos? De verdade, respondeu Teófilo, abraçando todas as suas meninas. E ninguém mais vai nos separar? Ninguém, confirmou Clara. Nunca mais. Lá fora, a primeira neve caía, mas dentro da casa estava quente pelo amor que finalmente venceu. 5 anos depois. O parque parecia o mesmo do dia em que tudo começou. As mesmas trilhas, a mesma fonte, o mesmo parquinho. Mas para a família Ferreira era agora um mundo completamente diferente. Clara estava à mesa de piquenique, arrumando o bolo de aniversário para Aurélia, que completava 12 anos. Sua aliança brilhava ao sol, simples, mas significativa, um símbolo do caminho que percorreram juntos. Mãe, podemos acender as velas? Perguntou Aurélia, aproximando-se com terra preta sob as unhas. Ela ainda adorava correr e brincar, mas agora era uma menina mais alta e mais confiante. Já, querida, estamos esperando o papai e o Oscar. Teófilo aparecia naquele momento na trilha do parque, carregando o risonho garotinho nos braços. Desculpe o atraso, disse ele, beijando Clara na bochecha. Alguém decidiu que queria pegar um pombo a todo custo. Pom! E gritou Oscar, estendendo as mãos em direção aos pássaros que caminhavam na grama.
Milena, agora uma adolescente de 14 anos, com longos cabelos escuros e olhos sábios, sorriu para o irmão mais novo. Oscar, os pombos não gostam de ser pegos, explicou pacientemente. Ao longo desses 5 anos, Milena se desenvolveu em uma adolescente confiante. Problemas na escola há muito se tornaram história. Agora era uma das melhores alunas da turma. A psicóloga, para quem ela foi com a ajuda de Teófilo, a ajudou a organizar suas emoções e encontrar sua própria identidade na nova família. Onde está a vovó? Já perguntou Aurélia, olhando ao redor do parque. Já está chegando, respondeu Teófilo. E ela tem uma surpresa para você. A relação com Dobroslava mudou gradualmente. Não aconteceu da noite para o dia. Levou meses de conversas pacientes, pequenos gestos de compreensão e, acima de tudo, tempo. Quando Oscar nasceu, Dobroslava sentiu pela primeira vez que era realmente avó de todos os filhos de Teófilo, não apenas de Aurélia. Dona Wanda também se juntou à festa de aniversário. Agora tinha 80 anos, mas ainda era ágil e cheia de humor. A amizade com Clara se transformou em um vínculo intergeracional real. A senhora mais velha se tornou uma avó honorária para todas as crianças. E onde está o presente para a aniversariante? E perguntou Dona Wanda, piscando para Oscar, que tentava roubar um pedaço de bolo. Teófilo e Clara trocaram olhares. Falaremos do presente depois do bolo, disse Teófilo com um sorriso misterioso. Quando as velas foram apagadas e o bolo comido, Teófilo levantou-se da mesa. Aurélia, temos algo especial para você, disse ele. Mas você precisa fechar os olhos. A menina obedeceu, fechando os olhos, enquanto Teófilo a conduzia em direção à biblioteca. Aquela pequena biblioteca, que nasceu de seu primeiro projeto de fundação, cresceu ao longo dos anos e se tornou um verdadeiro centro comunitário. Agora você pode abrir os olhos. Aurélia abriu os olhos e viu na porta da biblioteca uma nova placa. Centro Comunitário Ana Ferreira e Famílias Multiculturais. Isso é em homenagem à mamãe? Perguntou com lágrimas nos olhos. Em homenagem à sua primeira mãe, disse Clara suavemente. E a todas as famílias que, como nós, são diferentes, mas cheias de amor. Teófilo abraçou a esposa. Clara se formou em pedagogia este ano, disse orgulhosamente, e acabou de se tornar diretora deste centro. A fundação que criaram se tornou uma das organizações mais importantes de ajuda a mães solteiras em São Paulo. Clara, com sua experiência autêntica e coração caloroso, era a pessoa ideal para liderar os projetos. E agora, disse Dona Wanda, pegando o microfone em um pequeno palco em frente à biblioteca, hora do discurso da nossa aniversariante. Aurélia, vermelha de vergonha, mas sorrindo, aproximou-se do microfone. Não sou boa em discursos, começou, mas quero dizer algo importante. O pequeno público silenciou. Quando eu era pequena, pensei que família era apenas papai e eu. Depois conheci a senhora Clara e a Milena. E pensei que talvez família fosse mais do que apenas sangue. Clara sentiu lágrimas vindo aos seus olhos. Agora eu sei, continuou Aurélia, que família são as pessoas que te amam, mesmo quando você comete erros, que te apoiam quando é difícil e que te ensinam que coragem não significa não ter medo. Coragem significa fazer as coisas certas, mesmo quando se tem medo. Ela olhou para Clara. Minha mãe Clara me ensinou coragem no primeiro dia em que a conheci e continua me ensinando todos os dias. A plateia explodiu em aplausos. Milena enxugou as lágrimas, Dona Wanda aplaudiu mais alto e até mesmo Dobroslava, que acabara de chegar, parou para ouvir o final do discurso. Quando o aniversário terminou e todos foram para casa, a família Ferreira ficou sozinha no parque. Oscar dormia no carrinho, Milena e Aurélia brincavam no balanço, e Clara e Teófilo sentavam-se em um banco, observando seus filhos. Você algum dia pensou que estaríamos aqui? Perguntou Teófilo. Nunca, respondeu Clara, mas fico feliz que estejamos. Você se arrepende de algo?
Clara olhou para seus filhos, todos os três, e para o homem que amava. Só me arrependo de uma coisa, disse ela, de não termos nos conhecido antes. Teófilo a beijou na testa. Talvez nos tenhamos conhecido exatamente quando deveríamos. Talvez tudo tenha acontecido no seu tempo. Ao voltarem para casa, Aurélia pegou a mão de Clara. Mãe, disse ela, obrigada por me salvar. Não apenas naquele dia no parque, mas todos os dias. Clara apertou sua mão. Eu é que te agradeço, querida, por me deixar ser sua mãe. E o sol se pôs sobre São Paulo, iluminando uma família que aprendeu que o amor não conhece fronteiras sociais, que a coragem mora em gestos simples e que a felicidade pode ser construída mesmo com inícios difíceis.